Saudações Dukes e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa importantíssima da parte 2. Para quem não sabe, eu já realizei a parte 1 desse vídeo, que vai estar com os dizeres Fluminense 2021 e Fluminense 2022, certo? Para se compreender melhor sobre o que foi esses dois Fluminenses e realmente entender, compreender como que aquele passado pode nos ajudar a identificar os problemas que a gente teve atualmente e solucioná-los no futuro. Esse vídeo ele é uma realização entre a psicologia e o Fluminense para se compreender melhor sobre isso. E às vezes é melhor entender sobre o Fluminense olhando para os outros times, entendeu? E realmente preocupa aqueles que querem realmente compreender sobre o que é esse Fluminense, não compreender os outros times que estão ao redor. O Fluminense não joga sozinho, o Fluminense joga também com outros participantes. Os times, mesmo eles sendo times, eles atuam contra outros times. Eles jogam contra os outros times. Então como é que eu posso falar para você assim, vamos falar sobre Fluminense, mas esquecemos do outro lado? Eu não esqueço, por exemplo, do outro lado do Atlético Goianiense. Eu também não esqueço do outro lado do Atlético Mineiro. Eu também não esqueço o outro lado do América Mineiro. Eu quero saber primeiro do Fluminense. Mas como que a gente vai compreender se entender por que os melhores estão como melhores hoje no cenário esportivo nacional? Porque só compreendendo os melhores que podemos se tornar melhores. Se você não entender isso, você não vai compreender nada. Eu só tenho que deixar aqui uma coisa relevante. Dentre os 4 times que eu estou falando, nenhum Fluminense consegue se tornar uma receita superior a eles. Mas isso não quer dizer nada. Eu já fiz um vídeo sobre por que o Independente Del Valle ganhou uma Sul-Americana e nós não. Basicamente é isso. O Independente Del Valle, que tem muito menos dinheiro do que o São Paulo, ganhou do São Paulo e se tornou campeão da Sul-Americana. Certo? Então vamos compreender que dinheiro não é tudo. Você pode me falar assim, mas pra mim dinheiro é tudo. Tá, Independente Del Valle. Por que Independente Del Valle se tornou esse grande time? Não é? Então, vamos falar sobre isso. A retrospectiva é simples. Eu falei quais são os motivos, né? Do parte 1. Quais são os motivos do que o Fluminense tinha em 2021 e até chegou nas quartas de finais da Libertadores e nesse ano não chegamos nem à fase de grupos da Libertadores. Ou seja, é absurdo. A gente perdeu o rendimento, a gente perdeu financeiro. Nós apostamos mais e perdemos mais. Então, falar que é um bom uso é interessante. Então vamos lá. Já comecei então a falar sobre isso. Eu já vou começar a falar sobre o time da exceção, tá? O Flamengo. Certo? Aqui eu coloquei Flamengo e Atlético Paranaense, muito para falar para vocês que, sim, vai ter a final do Flamengo e Atlético Paranaense, para quem não sabe, decisão da Libertadores. O Flamengo venceu o time do... Caramba, não nada, cara! O time do Vélez Sarsfield. Tranquilo. Enquanto isso, o Atlético Paranaense vence o Palmeiras de forma heróica, até mesmo dentro do Palestra Itália. Lá mesmo no estádio do Palmeiras. Então a gente tem duas situações completamente diferentes. Enquanto o Flamengo só vencia fácil, os outros times venciam, mas de forma muito mais
difícil, dificultada pela situação atual. E por que eu vou falar inicialmente do Flamengo? Porque o Flamengo é uma exceção à regra, certo? O Flamengo, ele tem um time estrelado como titular e também estrelado como reserva. Cara, os caras, para ter ideia, os caras têm Marinho, os caras têm Vitinho, os caras têm Cebolinha, tudo na reserva do Flamengo. Você tem noção disso? Ou seja, por que eu tô colocando aqui o Flamengo logo pra já tirar o Flamengo e a gente poder falar sobre os outros times, que vai ser muito mais interessante? Porque o Flamengo é um time que tem muito dinheiro. Eu falei pra vocês há pouco tempo que dinheiro não prepondera, mas o Flamengo, por ele ter muito dinheiro, ele consegue ter 2 estrelas. Então realmente ele não vai sofrer tanto se ele jogar com reserva contra qualquer time do Brasil, certo? Ou sul-americano. Então ele pode jogar, ele poderia, por absurdo, jogar com reserva na Libertadores e chegar à final e jogar como titular no Brasileirão. Mas ele inverteu. O Dorival Júnior inverteu, tá? O Paulo Souza fazia loucuragem e por isso que saiu. Basicamente é isso, certo? Então a gente vai ter que entender que o Flamengo é uma exceção à regra. Antes de falar sobre os outros times, eu quero comentar para você se você conhece o Triplo C. O Triplo C é curte, comete e compartilha, certo? Isso daí vai me ajudar no engajamento do meu canal. Esse canal foi feito de tricolor para tricolor. Esse canal surgiu porque eu estava cansado das outras mídias, não explicando para vocês sobre o que está acontecendo pelo Fluminense e pelo Brasil inteiro. Falando sobre a estrutura de futebol. Então, vem com o que você vai gostar desse vídeo. Se inscrever também no meu canal tá ótimo, vai me ajudar bastante. E só bora. Vamos falar sobre o Atlético Paranaense e o Corinthians, que infelizmente está aqui, a gente não pode ver, mas estamos vendo aqui. O Corinthians e o Atlético Paranaense, ele é uma versão interessante para falar sobre um grande problema no Fluminense, que foi más contratações, né? Eles tiveram Renato Augusto, eles tiveram Roger Guedes e nós tivemos Marrone e William Bigode. Olha só a discrepância das contratações que o Corinthians fez. E no Atlético Paranaense teve Fernandinho e Alex Santana. Então, eu acho que somente para detalhar essas duas, eu poderia falar outras, mas só para detalhar essas duas, olha a discrepância entre as contratações que a gente produziu para o ataque do Fluminense para as contratações que Atlético Paranaense e Corinthians fizeram. Aí eu faço uma pergunta. Para o Corinthians valeu a pena contratar essas duas peças para possivelmente ganhar uma Copa do Brasil? E para o Atlético Paranaense contratar essas duas peças para possivelmente ganhar a Libertadores? Isso custa alguma coisa? Ambos os times vão ganhar uma bolada por serem segundo colocado no mínimo. Mas é importante entender isso. As más contratações é o que permite com que o Fluminense caia nisso tudo. O Fluminense aumentou o nível salarial. Segundo a fonte que eu tenho, as fontes que tem no Netflix e também no Globo Esporte, entre outras fontes, o salário médio, e até mostrada pelo Marcelo Johan, o salário médio do Fluminense era 120 milhões. Subiu para esse ano 220 milhões. Ou seja, o Fluminense gastou mais e teve seu desempenho piorado. Por quê? Porque contratou mal. Porque contrata jogadores que estão muito acima do valor de mercado. Então fazer boas contratações é importante para compreender a situação. Enquanto o Corinthians fez boas contratações e elevou o Corinthians para o status de G4 e disputar a final dele
da Copa do Brasil contra o Flamengo, o Atlético Paranaense também elevou as suas contratações para melhor e está disputando a final da Libertadores contra o Flamengo. Enquanto esse Fluminense, nada boa de contratações. Não é? Então, já é definido que as contratações também produziram bastante situação. Agora, e o Palmeiras? Que pouco contratou, mas tinha já um elenco bom. A questão maior para você entender sobre o Palmeiras é compreender sobre compreender sobre o porquê o Palmeiras está líder. E por que o Palmeiras caiu na Libertadores e na Copa do Brasil. Caiu na Copa do Brasil contra o São Paulo e caiu na Libertadores contra o Atlético Paranaense. Uma nas quartas de final, Copa do Brasil contra o São Paulo, e a outra na Libertadores contra o Atlético Paranaense na Libertadores. Sabe por quê? Porque ambos os times, o Corinthians e o Atlético Paranaense, rotacionaram o elenco muito bem. O Palmeiras não. Então o Palmeiras apostava na Copa, no Campeonato Brasileiro e deixou de apostar nos outros dois. O Fluminense fez a mesma coisa. E caiu nas duas. Mas sabe qual que é o problema? É quando você não junta justamente para boas contratações. O Palmeiras também fez boas contratações. Mas se realmente o problema que gerou o Palmeiras também não gerou do Fluminense, então o problema está em algum lugar do Fluminense. Falta de rotação para jogar outras competições sem ser o brasileiro. Problemas nas contratações e mais ter um time completamente solidário. O Palmeiras é um time completamente solidário. E é um time que entende o que o técnico está querendo fazer. Você compreende a situação? Eu informei isso tudo sobre o entendimento do técnico, dois vídeos anteriores, falando sobre Diniz e a psicologia. Depois, eu produzi um vídeo comentando sobre o Fluminense 2021 e por que nós não estamos retornando com algumas boas situações que o Fluminense 2021 deixou pra gente de legado e a gente destruiu de 2022. E agora eu estou comentando do porquê Atlético Paranaense, Flamengo, Corinthians e Palmeiras são os melhores times do Brasil. E o Fluminense nem chega perto. E você? Vendo todos esses vídeos, vendo sobre vídeo sobre política. Esse dia de hoje foi o dia que eu queria ter falado de alguém da base, mas eu não pude. Então, peço desculpas, peço perdão. Eu quero tentar trabalhar com outros tópicos, mas fazer o quê? O que tá na cara, tá na cara. Por favor, C, comente, curte, compartilhe. Se tiver inscrito, está ótimo. Saudações tricolores. Desculpa pelo tamanho do vídeo e falou, valeu. Tchau, tchau.